Pessoal, na nossa última aula, nós demos uma pincelada no direito internacional público, falamos algumas características, falamos o conceito, falamos também, além do conceito, nós falamos as diferenças do direito internacional público e do direito internacional privado, falamos a origem do direito internacional público, a história, a evolução histórica, aonde surgiu o direito internacional, falamos da Idade Média, falamos da Idade Moderna, contemporânea, falamos das guerras, da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e estamos agora falando das características do direito internacional. Nós falamos que o direito internacional, ele visa proteger direitos humanos, visa proteger os direitos relacionados ao meio ambiente, e também os contra a humanidade, ele vai combater os crimes contra a humanidade. Falamos as características, temos que ter mais de um país, temos que ter, nós temos que ter acordos de vontade, porque sem acordo a gente não tem um direito internacional posto, porque não temos uma autoridade superior e não temos também uma norma superior que tenha validade sobre as demais. Falamos também, pessoal, que a sanção no direito internacional público ela é precária. E a sanção precária, pessoal? Na verdade, nós não temos penalidades estipuladas na legislação para aqueles que descumprem o direito internacional. Então, bem interessante você entender que a sanção é precária. Então, muitas vezes depende de acordo, depende de livre vontade aí dos países para cumprir a norma, tá? E a norma do direito internacional está muito relacionada aí aos direitos humanos. Então, a gente viu lá na última aula sobre Hans Kelsen, falamos da norma hipotética fundamental, falamos que essa norma hipotética fundamental, segundo Kelsen, nada mais é do que o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o positivismo, apesar de ter lei, mas e se essa lei ela é contrária a princípios, a dignidade da pessoa humana, a direitos humanos maiores, superiores? A lei só existe, pessoal, para que tenha benefício para o indivíduo. Sem isso, não há razão de termos direitos postos, positivados, uma legislação que não respeite direitos humanos. Ok, galera? Então, nós paramos por aí, né, nessa nossa primeira aula, e nós falamos depois que os acordos de vontade entre as nações, entre os países, esse acordo se dá através de relações diplomáticas, através de diálogos, através de tratados, que nós vamos ver um capítulo específico sobre tratados internacionais. Nós vamos ver as relações diplomáticas, qual a diferença entre a embaixada, o consulado, nós falamos na última aula. Então, só recapitulando, a diferença entre embaixada e consulado é que embaixada é aquele local de extensão do território estrangeiro no território brasileiro. Então, a embaixada americana aqui no Brasil, na cidade de Brasília, nada mais é do que um território americano, né? Então, nós temos ali as embaixadas que são os locais onde tem os representantes dos outros países, tá? Que se diferencia totalmente dos consulados. Os consulados estão relacionados, na verdade, ao atendimento dos seus cidadãos. Então, temos o consulado dos Estados Unidos lá em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. E ali, esse consulado vai atender os cidadãos americanos. E vai atender também os brasileiros que queiram ir para os Estados Unidos para concessão de vistos, análise de passaportes e etc, tá? Então, nós paramos por aí na última aula, falamos também que os diplomatas, a carreira dos diplomatas, falamos também da questão das imunidades, a imunidade de jurisdição, nós falamos também da inviolabilidade dos diplomatas, imunidade penal, tributária, civil e trabalhista, que tem várias discussões que nós falamos na última aula, certo? Então, nós paramos por aqui no 5º capítulo, tá, da nossa disciplina. Então, o primeiro capítulo, conceito do direito internacional público. Segundo capítulo, diferença do direito internacional público e do direito internacional privado. Terceiro, a origem e evolução histórica do direito internacional público. 4º capítulo, nós falamos das características do direito internacional público. E um 5º capítulo, nós abordamos aí
as relações diplomáticas. Muita coisa, meu irmão. Vamos acelerando, vamos começar a aula de hoje, então, com o 6º capítulo. Então, anote aí no caderno de vocês, 6º capítulo do Direito Internacional Público, acelerando aí, Fundamentos do Direito Internacional, galera. Fundamentos do Direito Internacional. Importante que você possa, eu vou adotar essa sistemática, que você possa colocar no chat ali eventuais perguntas ou dúvidas que você tenha, que eu vou respondendo nos últimos 15 minutos aí da nossa aula, ok? Que é bom que a gente faz um diálogo aí e você pode tirar aí as suas dúvidas ou fazer qualquer comentários ou críticas, ou falar, nossa, professor, como que você está muito acelerado, então você está muito rápido, a aula não é didática, a aula é horrível, você pode fazer várias críticas aí, camisa azul, eu gosto de uma camisa vermelha, né? Ou então, você está com sono, professor, enfim, você pode fazer qualquer crítica aí que a gente vai ler ao final da nossa aula, ok? Então, 6º capítulo aí, Fundamentos do Direito Internacional Público. Anote isso aí, nós vamos falar basicamente, pessoal, qual é a legitimidade e como se o direito internacional ele é encarado na ordem jurídica internacional como algo obrigatório. Então, os fundamentos do DIP, nós vamos tratar de legitimidade e obrigatoriedade das normas, ok? Então, muita atenção que nós vamos falar vários detalhes aí nesse tópico fundamental do direito internacional público, ok? Então, coloque aí letra A, pessoal. Um dos fundamentos do direito internacional público é a soberania. Soberania. Rodrigo, o que é soberania? Um país soberano? Nós falamos, né, na primeira aula. E soberania nada mais é do que um poder político superior de um Estado, uma autonomia, né, interior, um território nacional, no vínculo com outros estados, tem uma ordem jurídica própria. Então, soberania nada mais é do que a autonomia de cada país. Cada país tem liberdade de criar a sua ordem jurídica própria. E essa ordem jurídica própria deve ser respeitada pela ordem superior, pela ordem internacional, pelos outros países. Então, a soberania deve ser respeitada, em regra, pelos outros países. Então, você tem alguns princípios de direito internacional que normalmente devem ser respeitados, por exemplo, de não intervenção, um princípio de não intervenção, um princípio também de não influência sobre outro país, você querer impor as suas regras em outro país. Enfim, então tem várias regras aí que respeitam a soberania, em regra, dos outros países. Então, a partir do momento que a soberania foi exercida, aquele país não é um país ditatorial, não é um país que tem regras que afrontosas aos direitos humanos. Temos que respeitar as regras deste país. Isto é, soberania, letra A. Segundo, letra B, segundo fundamento de direito internacional, além da soberania, então tem várias normas jurídicas internas de cada país que devem ser respeitadas. Então, um dos fundamentos do direito internacional é não só a atuação internacional nos países, mas muito pelo contrário, a regra é principalmente de não intervenção, de não atuação e de respeito às regras de cada país. Letra B, manifestação do consentimento. Então, como nós falamos anteriormente, o consentimento no direito internacional, ele é muito mais valioso do que uma norma escrita. Então, o consentimento no direito internacional é algo que é quase que um princípio. Então, você pode colocar aí, o consentimento é um dos fundamentos do direito internacional, para que os estados se submetam às normas. Então, todo mundo deve estar de acordo. Se não tiver acordo, irmão, o cara não respeita, ele fala, eu tenho uma norma soberana que eu não quero respeitar esse tratado internacional, né? Prova disso é que o próprio país, né, Estados Unidos, muitas vezes quis discutir até sair do protocolo de Kyoto, que trouxe um protocolo, trouxe um acordo sobre normas ambientais, regras ambientais, de respeito
a poluição, para que traga, né, uma maior, uma saúde melhor para todos no planeta Terra. E os Estados Unidos, num dado momento, falou assim, esse negócio de direito ambiental, isso é balela, eu vou ficar respeitando mata, vou ficar respeitando questão de reserva, coisa nenhuma. Eu quero saber de desenvolvimento econômico, né? Eu quero saber de fomentar o crescimento das indústrias, e que se dane os rios, que se dane os mares, que se dane o meio ambiente. Então, de um lado, você tem direito ambiental, mas que, por outro lado, pode impedir a evolução e o desenvolvimento econômico de um país. Então, você pode dizer, não quero cumprir, e tchau, e você vai sair desse acordo, tá? Então, é interessante você saber que o direito internacional trabalha muito com o consentimento, que é um dos fundamentos do direito internacional, tá? Uma grande exceção, você pode marcar aí com um asterisco, uma exceção a essa regra do consentimento. Desgraçado, Júlio César falando, massa esse suco de beterraba, que cara de pau. Você não tem vergonha não, irmão? Então, uma exceção que você pode anotar aí no seu caderno é que o Tribunal Penal Internacional não tem nada de consentimento. Então, o Tribunal Penal Internacional é aquele tribunal que foi criado pelo Tratado de Roma, que trouxe, pessoal, a imposição de um tribunal para aqueles crimes contra a humanidade. O Tribunal Penal Internacional, você pode anotar aí no seu caderno, ele foi trazido para a ordem jurídica interna brasileira e está lá no artigo 5º, pessoal, né? Artigo 5º da Constituição, parágrafo 4º, que diz: o Brasil se submete ao Tribunal Penal Internacional, né? E manifestou a este adesão, tá? Então, muito importante aí você lembrar do Tribunal Penal Internacional como uma exceção ao consentimento. Ok, pessoal? Então, muito importante isso, já caiu em prova, ok? Então, os nacionais, né, de um país, os nacionais do Brasil, por exemplo, né, os brasileiros, né, poderão ser julgados pelo TPI, né? Se o Conselho de Segurança da ONU remeter o caso. Então, a gente vai ver aí, né, se o Conselho da ONU, Segurança da ONU disser, olha, esse caso é para o Tribunal Penal Internacional, então um brasileiro poderá ser julgado por esse tribunal. E aí uma pergunta que já caiu em concurso, essa jurisdição do Tribunal Penal Internacional é uma jurisdição internacional ou uma jurisdição brasileira? Tá? Isso já caiu em concurso, uma pergunta ao mesmo tempo simples, mais complexa, né? No sentido de você entender, pessoal, que todo tratado que ingressa na ordem jurídica brasileira tem status de lei ordinária. E tendo o Tratado Internacional, né, o Tratado de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, sendo estabelecido ele, né, e sendo previsto lá no artigo da Constituição, pessoal, jurisdição brasileira também é. Então, uma extensão da jurisdição brasileira, não é uma jurisdição meramente internacional, tá? Então, é interessante, isso já caiu em prova, já foi bem discutido isso, e você pode anotar no seu caderno, tá? Bom, um outro fundamento do direito internacional que você pode colocar aí, então, primeiro, soberania, segundo, consentimento, a letra C, você pode colocar pacta sunt servanda. Rodrigo, já ouviu falar isso lá no direito civil, né? O contrato tem que ser cumprido, o acordo tem que ser cumprido, né? Não é isso? É isso mesmo, pessoal. Aquele mesmo conceito lá do direito civil, do pacta sunt servanda, que você sabe lá, obrigatoriedade de respeito, né, de cumprimento ao que foi pactuado. Isso é um dos fundamentos do direito internacional. Então, a princípio, pessoal, aquilo que foi estabelecido num acordo internacional, num tratado internacional, os países devem respeitar, tá? Então, são costumes internacionais que trazem essas questões, ok? Sob pena, se o país não respeitar, né, determinado tratado, podem ter sanções meio coercitivos, né, principalmente embargos econômicos, enfim. Então, tem algumas sanções que podem ser aplicadas aí.
se a pessoa não cumprir um tratado, por exemplo, tá? Mas a gente vai ver que, regra geral, o país que aderiu a um determinado tratado, ela pode sair né, a qualquer momento e descumprir esse tratado e tchau. Né? Então, o país não é obrigado aí a cumprir 100% o tratado, caso ele não queira, até mesmo porque um fundamento básico é o consentimento. Se ele não tem mais acordo de vontade em relação àquele tratado, ele sai e pronto, acabou. Tá? Então, bem legal, pessoal. A galera comentando aqui sobre o vinho, né, gente? Isso é para poucos, né? Então, um brinde aí para a galera, né? Fontes do DIP, pessoal. Fontes do DIP. Então, coloque o outro capítulo aí, capítulo 7. Fonte do DIP. Então, o que é fontes, né, pessoal? Aonde se originou o direito internacional público, né? Então, a gente falou lá da origem um pouco, né, da origem histórica. Em razão das guerras, viu-se a necessidade de criar normas internacionais para trazer uma pacificação ao planeta, enfim. Então, fontes do DIP, nós vamos colocar aí, pessoal, fontes formais. Coloque aí no caderno de vocês, fontes formais. Fontes formais, pessoal, nós podemos detalhar as fontes formais em primárias e secundárias. Como você já aprendeu lá em Teoria Geral do Direito, as fontes do direito, né? Que você aprende lá, lei, né, jurisprudência, costume, princípios gerais do direito, enfim. Essa mesma teoria lá geral do direito, você aplica ela aqui ao direito internacional, né? E aí, essa teoria lá do direito, você aplicando ao direito internacional, você vai ver que as fontes formais, elas se dividem em primárias, e aí as primárias do direito internacional nada mais são do que as convenções internacionais, costumes e princípios gerais do direito, tá? Então, as fontes formais primárias, convenções internacionais, costumes e princípios gerais do direito, tá? Então, todo acordo, todo tratado, todo ajuste, todo protocolo, né, a gente vai ver item por item aí, quando a gente falar de tratado internacional, é fonte primária, fonte formal primária do direito internacional. Princípios gerais do direito, né, de não intervenção, de respeito aos direitos humanos, são fontes primárias, fontes formais primárias do direito internacional. Costumes, principalmente o direito marítimo, pessoal, quando você for estudar o direito marítimo, se alguém quiser abraçar essa disciplina aí, bem bacana, né, claro que se não tem porto na cidade, você não vai ter campo de trabalho, tá? Mas o direito marítimo é um direito sensacional, assim, para cidades que tem porto, e muitos advogados ganham milhões com isso, e muito se traz nesse direito os costumes da navegação, os costumes entre os costumes dos portos, das navegações, né, dos navios, enfim. Então, é bem interessante você também trazer os costumes para o rol de estudo aí do direito internacional. E as fontes formais secundárias, pessoal, você pode utilizar aí jurisprudência, doutrina, equidade, né? É um rol não taxativo, que você vai, em segundo plano, se aprofundar aí em doutrina, né, internacional, ou jurisprudência de alguma corte internacional, e uma equidade, tá? E aí você pode falar, Rodrigo, fontes formais, tá? E fontes materiais do direito internacional? Materiais, galera, isso já caiu também em concurso, quais são as fontes formais e as fontes materiais do direito internacional. As fontes materiais, você pode citar aí questões culturais, questões religiosas, questões históricas, questões raciais, então questões até políticas, sociais. Então você tem várias questões aí, que é um rol extenso que nós não temos como nem prever, que vão ser fontes do direito internacional. Como eu falei, pessoal, se você for viajar para a Arábia e você é mulher, se você for viajar para os Emirados Árabes, você não vai usar um biquíni lá no local, lá em Dubai, porque você vai ser taxada de, né, aquela que ganha dinheiro, né, com a prostituição. Então, muito cuidado, e você pode sofrer até penalizações. Então, você tem que estudar o costume do local, são fontes materiais. Então, o direito internacional é muito amplo. Qualquer país que você for viajar, você tem que fazer uma análise contextual para onde você
Vai, tá? Como você vai conversar, qual é o idioma, qual é a rotina diária daquela comunidade, né? O que eles comem, como eles dormem, como eles se conversam, né? Como eles até andam na rua, como eles se vestem, enfim. Então você tem que aprender toda aquela rotina social daquele local, né? E aí trazendo uma gama de recursos aí, os mais amplos possíveis, como história política, questão da sociologia, questão racial, questão bíblica, questão religiosa, enfim, vários detalhes aí, pessoal, fontes do direito internacional, as fontes chamadas materiais. Muita coisa, irmão, nossa aula tá rodando aí, coisa pra caraca. Vou dar até uma respirada, galera. Muita coisa. Vamos lá, então, pessoal. Falando, então, uma das fontes formais, né, que eu falei, fonte formal do direito internacional público, fonte formal primária. Qual é a principal fonte formal primária? Por que formal, pessoal? Tem algo escrito, tem algo que eu posso ter acesso, né, não somente num diálogo, num entendimento geral, sistêmico daquela sociedade, mas eu posso ler algo, né, tem algo registrado, e isso é uma fonte formal, por isso que é essa nomenclatura formal, porque tem algum registro, né? Então, irmão, você pode dizer, então, que a principal fonte primária, fonte formal primária do direito internacional, são os tratados internacionais. E aí, pessoal, nós vamos dar uma pincelada rápida, que nós vamos entrar mais para frente, no capítulo próprio aí dos tratados internacionais. Então, só para dar uma destrinchada, né, resumidamente, no tratado internacional, que é a principal fonte formal primária do DIP, você pode colocar aí no caderno de vocês que tratado internacional, pessoal, nada mais é do que um acordo. É um acordo, um ajuste ou uma convenção entre dois ou mais países, né? Ou então você pode colocar entre uma pessoa jurídica. Então é uma convenção, é um acordo, ou é um tratado internacional, uma convenção, um acordo, um ajuste entre dois ou mais países, ou uma pessoa jurídica de direito internacional público, pessoal, ou entre uma pessoa jurídica de direito internacional público, que firmam um compromisso entre si. Então, a gente tem vários tipos de tratados, pessoal, e a gente vai ver aí tratados o mais diversos possíveis, com várias nomenclaturas. Então você vai ver lá a nomenclatura Pacto de São José de Costa Rica. Vocês já ouviram falar. Você vai ouvir falar lá sobre a Convenção de Viena, o Tratado de Roma, o Protocolo de Quioto e vários outros tratados internacionais, né? Então, muitos da doutrina falam o seguinte, olha, o nome tratado, galera, é o gênero, que se divide em várias nomenclaturas, né? E cada nomenclatura tem um sentido diferente. Então, por exemplo, se eu chamo acordo, tem um sentido. Se eu chamo ajuste, é outro sentido, reversal, protocolo, pacto. E a gente vai ver isso detalhadamente quando a gente falar sobre tratados internacionais. A princípio, pessoal, é importante só você entender que o tratado é a principal fonte do direito internacional, fonte formal primária, e que é um acordo de vontades entre dois ou mais países ou entre uma pessoa jurídica de direito internacional público. Leia-se países, tá? Em regra, países, ok? Bom, outra fonte do direito internacional público, formal primária, você já pode colocar no seu caderno, que são os costumes internacionais, né? São regras espontaneamente criadas e convalidadas pelo uso repetido e uniforme entre os países. Então, que estão em conformidade com a ordem pública, a moral, a justiça. Então, são normas que reiteradamente, são costumes, né, práticas reiteradamente utilizadas na ordem internacional, que passam a ser
obedecidas de forma, como é que eu vou dizer? De forma automática, pessoal. Então, e muito linkados aí uma ordem pública, uma justiça e principalmente a moral, tá? Então, são costumes que são aceitos na ordem internacional, desde que não desrespeitem aí princípios relacionados à justiça, moral, enfim, né? Maus costumes podem ser fontes do direito internacional público, né? Não, imagina, o direito internacional público trazer como fonte um mau costume. Isso não pode ser, né, aceito na ordem jurídica internacional, tá? Então, nós vamos ver aí como que o costume, ao longo dessa disciplina, ele é aplicado, e você vai ver que o operador do direito internacional, ele tem que analisar sempre o costume de cada sociedade, porque ele deve, muitas vezes, ser cumprido e obedecido, né, em determinadas relações jurídicas, né? Estou recebendo aqui alguns WhatsApp, galera mandando WhatsApp, legal. Bom, outra fonte do direito internacional público, fonte primária, fonte formal primária. Stephenson II, poderia repetir essa definição de costumes internacionais? Costumes, irmão, são práticas reiteradas na ordem internacional que passam a ser observadas automaticamente pelos países. Então, práticas reiteradas pelos estados que passam a ser tidas como verdadeiras regras, tá? E aí essas regras, esses costumes, eles devem estar pautados aí pela justiça moral, bons costumes, né, e relacionados aí à ordem pública, né? Se forem costumes com desordem pública, não pode ser aceito na ordem internacional, ok? Princípios gerais do direito, pessoal, outra fonte do direito internacional privado, olha, direito internacional público, do direito internacional público, fonte formal primária, princípios gerais do direito. Então, aquela mesma concepção que você tem lá, né, da teoria geral do direito, né, são preceitos públicos notórios, né, que vão auxiliar nas decisões internacionais ou nas práticas internacionais. Vou dar um exemplo, boa-fé. Professor, Oi. boa noite. Ita. Você podia dar uma olhadinha no chat, por favor? Que os meninos estão pedindo para repetir a definição dos costumes internacionais, por favor. Já foi repetido. Você não ouviu? Não ouvi não, obrigada. Ok. Repeti 3 vezes. Querem que repete mais uma? Não precisa não, professor. É que você bebeu vinho, mas acho que fui eu que fiquei devagar. Você não tem vergonha nessa cara porca, não, irmão? Tô tentando, irmão. Caraca. Sinistro, hein? Tadinha, ela ficou com vergonha. Eu tô vendo ela daqui, vermelha. Parece um pimentão. Tomate da semana passada. Jesus, minha câmera será que ficou ligada? Que tá assim mesmo, professor. Tá toda maquiada, veio arrumada pra aula. Tô te olhando. Olha, assim, se eu não estivesse vendo que a minha câmera tá desligada, eu ia dizer que o senhor tava me vendo mesmo, tá? Porque do jeito que eu cheguei do trabalho, tô aqui maquiada até agora, só assistindo a aula. Princípios gerais do direito, então, irmão e irmã. Exemplo de princípio geral do direito aí, que vocês conhecem. Boa-fé. Vocês não aprenderam boa-fé lá no direito civil? Boa-fé objetiva, não é isso? O que é boa-fé objetiva? Pô, o cara, ele não tá... você imagina o que é uma violação expressa à boa-fé objetiva? É você ver um contrato onde tem, de um lado, um vendedor idoso, e você sabe que o apartamento vale R$ 1 milhão, e você está vendo o idoso assinar um contrato de compra e venda, vendendo aquele apartamento por R$ 10.000, né? Dividido em 10 vezes ainda, um apartamento que vale R$ 1 milhão. Cadê a boa-fé objetiva, você como operador do direito? Você analisando esse contrato, a boa-fé foi totalmente quebrada, né? E aí, com certeza, pode ter até um vício, né, de consentimento aí nesse contrato que pode ser arguído lá na frente.
Tá? Então, boa-fé é você, de cara, você observar que tem algo de errado naquele contrato, aquele contrato cheira mal. Então, princípios gerais do direito também são aplicados a um direito internacional público, né? Então, boa-fé. Imagina aí, você trabalha numa empresa de exportação de mamão, e aí você exporta mamão lá para os Estados Unidos, chega a carga lá, a mercadoria, e aí o comprador lá nos Estados Unidos fala bem assim, ó, esse mamão tem alguns riscos aqui nele que deteriora a mercadoria para o mercado. Então eu não vou pagar por este mamão. Ou o mamão volta, ou deixa ele com um preço mais barato. E isso reiteradamente é colocado, né, nessa relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, estou trazendo como exemplo. Isso pode trazer aí uma violação, na verdade, a uma boa-fé. Às vezes o comprador está utilizando isso, né, para depreciar aquele produto e pagar um preço mais barato, tá? E se isso realmente for uma violação à boa-fé, isso pode ser questionado na ordem jurídica internacional, Organização Mundial do Comércio, OMC, enfim, que a gente vai ver, né? E aí até ser quebrada uma relação comercial. É tipo aquele caso, né, da carne da Friboi, né, gente? Colocaram lá a gripe suína também, gripe aviária, lembram? Isso muitas vezes é algo suspeito e até armado, né? Não estou falando que foi o caso, mas pode ser que seja. Então, tudo leva a crer, né? E que a gente tem que sempre, nesse mundo jurídico, fazer a teoria da conspiração. Será que essa gripe existe mesmo? Será que é Covid ou será que é questões econômicas? Será que o Covid é natural ou o Covid ele é laboratorial? Né? Então, sempre a gente tem que ter as teorias da conspiração e colocar dúvidas e interrogações em todas as relações de direito internacional, porque tem muitos interesses econômicos por trás, ok? Então, o princípio geral do direito aí, do direito internacional, boa-fé. Outro princípio, não agressão, não intervenção, né? Se o país, ele anda dentro das regras que não violam os direitos humanos, né? Tem uma soberania condizente com o planeta Terra, por que ter intervenção naquele país? Prova disso que o Brasil nunca sofreu uma intervenção mundial, ou qualquer indício aí que vão deflagrar uma guerra contra o Brasil, até mesmo porque o Brasil é um país pacífico, um país que respeita as liberdades, respeita, né, os direitos humanos, então não há por que ter essa agressão. Então, o princípio máximo de direito internacional é não agressão, não interferência, né, não intervenção, respeito à coisa julgada, respeito à soberania, que a coisa julgada está muito relacionada à soberania, né, a coisa julgada, o preto vira branco, né, o quadrado vira redondo e vice-versa, e isso está muito relacionado à segurança jurídica de uma ordem, né, jurídica. Então, se você tiver uma ordem jurídica com insegurança jurídica, não há ordem, é uma verdadeira desordem, uma verdadeira insegurança, uma verdadeira confusão social. Então, por isso, a coisa julgada é um instrumento de segurança jurídica, de dizer, olha, o caso está julgado, o caso não pode ser modificado, então, conforme-se, esteja aí, meu amigo, conformado, né, com essa decisão e cumpra-se, e pronto, tá? Então, é importante você saber também que a coisa julgada internacional, ela é um princípio aí, né, que deve ser respeitado, principalmente que está muito relacionada à soberania e segurança jurídica, que é outro princípio aí, né, que deve ser observado sempre, um princípio maior aí de direito, o princípio da dignidade da pessoa humana, que vocês aprenderam lá no direito constitucional, que é um princípio, né? Abaixo desse princípio, estão outros vários, né? Então, o princípio da igualdade é um desencadeado princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da liberdade, da democracia, o princípio democrático, tudo em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, nós podemos dizer que esse princípio é um princípio maior, é um sobreprincípio, está acima de todos os demais, e por que não até acima da própria Constituição, como dizia o grande doutrinador Kelsen, né? Kelsen.
Ok, pessoal? Então, essas são as nossas considerações aí sobre as normas, normas não, as fontes, né, formais primárias do direito internacional público, tá? E aí a gente vai falar um pouco das fontes formais secundárias do direito internacional público, que a primeira delas nós podemos citar a jurisprudência internacional. Rodrigo, tem cortes internacionais que trazem decisões aí que devem ser observadas pelos países? Sim, irmão. Tem Corte Internacional de Justiça, né? Tem Tribunal Penal Internacional, Tribunal Especial da ONU, né? Então, tem alguns estatutos aí, o Estatuto de Roma, o Tratado de Roma, né, que traz normas lá sobre o direito penal internacional. Então, vai vincular aquelas partes ali que sofreram esse julgamento. Então, na jurisprudência internacional, decisões uniformes, né, reiteradas, que serão observadas, então serão tidas como fontes primárias, fontes formais, né, secundárias, fontes formais secundárias do direito internacional público. Doutrina também, pessoal, por que não, né? Historiadores que vão trazer todo o contexto, né? E é isso tudo registrado. Você vai trazer várias doutrinas aí explicando o contexto das guerras, o contexto, por que você tem movimentos separatistas em vários países. Por exemplo, para quem não sabe, o país basco, né? Tem os povos, tem um povo a Catalunha, por exemplo, né, onde fica lá o Barcelona, o clube do Barcelona, né? Então tem vários, na Espanha, tem várias crises lá tem movimentos separatistas, né? Você vê lá o Brexit, né? O que é o Brexit, pessoal? O Brexit nada mais é que você aprende lá a Grã-Bretanha, o Reino Unido, né, que é composto lá pela Escócia, pela Inglaterra, pela Irlanda, né? E aí, alguns entendem de uma forma, outros entendem de outro, o modelo de Estado, e fica essa briga. E aí, o Brexit nada mais é do que a decisão, né? British Exit. Quer dizer, a coroa britânica vai sair do euro ou não? Aí a gente começa a ver blocos econômicos, né? Blocos entre países. A gente trabalha lá a gente estuda o Mercosul, estuda a União Europeia, que tem até uma moeda própria, que é o euro, que a Inglaterra, o Reino Unido não adotou, porque eles têm a Libra, que a Libra é super valiosa, e então tem vários movimentos. Temos que nos render, né, à União Europeia, ao euro, ou vamos ter moeda própria, vamos ter governo próprio? Como é que funciona isso? Você começa a trazer flexibilizações até as regras fronteiriças, regras monetárias. Para vocês terem uma ideia, pessoal, recentemente, né, não é tão recente assim, mas por pouco, a Grécia não fez quebrar a União Europeia, né, até no seu sistema de aposentadoria, né, que eu até perdi o time aqui, que a Amanda Moura falou que hoje, inclusive hoje é o dia do historiador, parabéns a vocês, né, historiadores, que eu até sempre tive grande afeto aí pelo curso de História. Nunca fiz o curso de História, mas sempre tive vontade de fazer, né, como um curso paralelo, secundário, né, só de aprendizado mesmo, né, mas eu tenho muita vontade de fazer esse curso de História, né, que deve ser um curso bem bacana, e deve ser até legal, um curso assim, para você sentar na carteira da faculdade, na cadeira da faculdade, né, e ficar só ouvindo aqueles professores falando de história mundial, falando da história do Brasil, né, desde a época de Dom Pedro, que chegou aqui, né, e aí a República Tupiniquim, contar a história toda, desde os primórdios, né, da corrupção, que você começa a estudar o tema corrupção, você começa a ver que a corrupção ela é endêmica, histórica e bem interessante, né, desde o início do Brasil, né, tanto é que os portugueses entraram aqui e começaram a tirar, explorar cada vez mais, né, incessantemente o país, né, e tem várias histórias muito interessantes aí sobre a cultura dos índios e tal, inclusive para quem já foi no México, por exemplo, lá eles contam a história do domínio dos espanhóis sobre os mexicanos, aqueles povos, né, que tem os povos maias, incas e etc.,
e que eles tinham a cultura de que eles esperavam um grande Deus, a volta de um grande Deus que ia dominar o povo, e que esse Deus viria, né, em roupas coloridas. E aí chegaram os espanhóis naquelas roupas, eles acharam que era esse Deus que eles esperavam, então a dominação foi fácil, né, na cultura daqueles povos lá no México. Então você vai lá em Cancún, você vê lá, né, aquelas pirâmides lá, né, então é bem bacana você saber a questão histórica. Então parabéns aí, Amanda, pela lembrança, bem bacana. Sou doida para fazer esse curso, deve ser maravilhoso, só você sentar e ouvir, né, essas histórias maravilhosas. Então a gente só pode entender o presente e o futuro se entendemos o passado, né? Todo mundo tem uma origem e essa origem deve ser estudada. Bem bacana, pessoal. Onde nós paramos? A doutrina, então, né? E outra fonte formal secundária, nós falamos também que é equidade. Equidade, né, você já estudou isso há 200 anos, né, que é o bom senso, né? Então, são decisões proferidas com justiça, né, podem ser tidas como uma fonte do direito internacional, né? Então, bem interessante também você saber isso, tá, pessoal? Outra coisa interessante, pessoal, é que atos unilaterais, ou seja, e só praticando um ato unilateral de natureza normativa, né, também pode ser, talvez, né, uma fonte do direito internacional. Como assim, Rodrigo? Então um decreto de um presidente da República pode ser utilizado como uma fonte de direito internacional? Sim. Né, por exemplo, a determinação de um Estado, determinação por um Estado, né, através de um ato do seu presidente, que determina, né, a abertura da navegação estrangeira em águas do seu território. Então, imagina o Brasil, né, que ele tem um canal, né, e ele, mediante um ato presidencial, ele autoriza embarcações de outros países passar por aquele local. Isso pode ser tido como uma fonte de direito internacional. Então, atos unilaterais de natureza normativa, tá? Já caiu em prova, pessoal, coisas assim surreais do direito internacional, que você deve pensar assim, caramba, como que caiu um negócio desse, né? Que caiu a questão da seguinte forma, que os atos unilaterais como ato jurídico, olha só, como ato jurídico, e não ato normativo, não pode ser considerado, né, uma fonte do direito internacional. Rodrigo, me dá um exemplo aí de um ato unilateral como um ato jurídico, pessoal. Por exemplo, a saída de um tratado. Então, por exemplo, vocês sabem que todo contrato, eu fiz um contrato com a minha amiga Amanda. Eu fiz um contrato de compra e venda com a Amanda, né? Ela vendedora, eu comprador, o contrato. Amanhã eu me arrependo e falo, Amanda, vamos fazer um distrato, desfazer o contrato, né? Então, a gente vai fazer um distrato. A mesma coisa, pessoal, o tratado, vamos dizer, né, a Amanda representa a França, eu represento o Brasil. A gente chega à conclusão que precisamos fazer um tratado de Paris, né? Um acordo internacional, um tratado comercial entre Brasil e França. E aí, irmão, Brasil e França faz esse acordo. Amanhã ou depois, né, eu, como representante do Brasil, né, chego à conclusão de que esse tratado não está servindo em nada para o Brasil. Então, eu simplesmente faço a denúncia a esse tratado. O que é a denúncia? Eu peço a minha retirada desse tratado. Então, eu pedindo a retirada desse tratado, irmão, irmã, é um ato unilateral como um ato jurídico. Essa denúncia, esse ato unilateral como ato jurídico não pode ser considerado como fonte do direito internacional público, porque não tem muita relevância, é só o pedido de retirada de um tratado, ok? Estou vendo algumas perguntas aqui, vou responder ao final, ok, galera? A gente volta sem problema nenhum. Então, caiu isso numa prova, a diferença entre ato unilateral de natureza normativa, que é fonte do direito internacional, e ato unilateral de natureza como ato jurídico, tá? Ato unilateral de natureza normativa, ato unilateral como ato jurídico.
O primeiro é fonte do direito internacional, o segundo não é fonte do direito internacional. Isso foi criação doutrinária que já caiu numa prova de concurso público para a magistratura federal, tá? Então, isso separou o menino das crianças, né? Assim? Muita coisa, irmão. Faltam 10 minutinhos para acabar nossa aula, vamos continuar falando aí, pessoal, sobre o regime jurídico dos tratados. Então, outro capítulo que você vai colocar no seu caderno é o regime jurídico dos tratados, tá? Então, nós vamos falar aí um pouco sobre o que é tratado, como funciona o tratado. Cara, eu estou impressionado como tem gente que entra, faltando 5 minutos para acabar a aula. Surreal! Então, coloca outro capítulo aí no caderno de vocês. Nós acabamos aqui de falar as fontes do direito internacional público. Vamos passar a outro capítulo, que é o regime jurídico dos tratados. Então, nós vamos falar bem detalhadamente o que é tratado, explicar cada um deles, né, qual a diferença entre eles, e vamos avançando. Então, você coloca assim de cara, logo no teu caderno, galera, avançando, 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 avançando. Um brinde aí a galera, pessoal. Vamos lá, pessoal. Regime jurídico dos tratados, coloque aí o conceito, galera. Coloque aí no caderno de vocês o conceito. É um acordo, né? Uma convenção entre uma pessoa jurídica de direito internacional público que firma um compromisso ou uma obrigação entre si, por escrito, para produzir efeitos na ordem internacional, nas suas relações internacionais, pessoal. Então, nada mais é do que um acordo entre 2 ou mais países, pessoal, sobre determinados assuntos para o cumprimento de determinadas obrigações. Então, repetindo, pessoal, o conceito de tratado nada mais é do que um acordo ou convenção entre uma pessoa jurídica de direito internacional público, um acordo ou convenção entre uma pessoa jurídica de direito internacional público e firma um compromisso por escrito, né, para produzir efeitos nas suas relações exteriores. Então, eles firmam obrigações entre si. Então, eu tenho que ter 2 ou mais países para firmar um tratado. Importante dizer, pessoal, que a doutrina, boa parte da doutrina, fala que o tratado é gênero e que tem várias nomenclaturas, né, que são tratados, mas cada nomenclatura reflete um objetivo específico, tá? Então, quando eu falo que o tratado ele é o gênero e que ele se divide em vários outros sinônimos que trazem objetivos específicos, né? Então, quando eu falo, por exemplo, quando eu falo assim que a gente fala que tem o ramo do, como é que a gente fala? Que a gente fala as ciências exatas, ciências sociais, ciências exatas, né, abrange o quê? A parte de engenharia, ciência da computação, não é isso? A gente fala ciências da saúde, ou ciências biomédicas, abrange a área médica, odontologia, fisioterapia, nutrição, enfim, assim como o tratado, né? Então, o tratado pode ser considerado gênero, que vai se dividir em várias nomenclaturas aí, que também são tratados, mas essas nomenclaturas trazem finalidades diversas, tá? Então, o tratado pode ser chamado também, pessoal, coloca no seu caderno aí, o tratado pode ser chamado de protocolo, pacto, pode ser chamado de acordo, pode ser chamado de convenção, pode ser chamado de estatuto, pode ser chamado de carta, né? Lembram? Carta das Nações Unidas. Então, os tratados aí a gente vai ver detalhadamente, né, o conceito de cada um, né, o que quer dizer cada tipo de nomenclatura, para você entender o que nós estamos falando, e aí nós vamos abordar isso na próxima aula, porque faltam só 10 minutinhos para acabar a nossa aula. E como eu prometi para os senhores, nós vamos fazer agora um momento de abertura aos diálogos com os senhores, e tem alguns colegas aqui fazendo algumas perguntas no chat, você pode fazer logo suas perguntas,
A aula vai para o YouTube? Não, irmão, vai para o AVA, tá? Mas eu não sei se eu posso colocar no YouTube também, eu tenho que ver, né? Eu vou ver ainda. Não apareceu aqui, sorry, não sei o que se trata, Aline. Não aguenta mais um vinho? Talvez, vamos ver. Bom, pergunta nenhuma. Só Ivanilda, não entendi a parte da equidade. Irmã, equidade nada mais é do que bom senso, que vocês aprenderam lá, né, na teoria geral do direito. E o bom senso também, ele cabe em qualquer lugar e ele pode caber também no direito internacional. Então, se você tem uma decisão no campo do direito internacional, algum país decidiu determinada questão com base no bom senso. Não tem nenhum tratado internacional sobre a questão, não tem nenhum costume sobre a questão, não tem nenhum princípio geral de direito sobre a questão, não tem nenhuma doutrina, não tem nenhuma jurisprudência. Posso aplicar equidade? Pode, então teve um bom senso, né? Que ele pode até se confundir um pouco com um princípio geral do direito, né? Mas, em síntese, a equidade cabe em qualquer lugar e também pode ser uma fonte formal secundária do direito internacional público. Natália Pasolini, professor, os atos unilaterais estão dentro da fonte secundária equidade? Então, depende, né? Porque os atos unilaterais, quando a gente falou em atos unilaterais, nós falamos que os atos unilaterais, aqueles que são de natureza normativa, eles são considerados fontes, pessoal. Atos unilaterais de natureza normativa, eles são considerados fontes do direito internacional, fontes formais do direito internacional, né? E aí a gente pode trazer até que são fontes formais talvez até primárias, porque são normas, tá? Porque a grande dúvida aí é que não temos uma lei superior no direito internacional, lembram que a gente colocou que tem ausência de uma norma internacional, né, superior a todos os países? Então, tendo ausência, qual é a principal fonte do direito internacional? Tratados. E tratados é acordos escritos, né, entre dois ou mais países. Aí a pergunta é, uma normativa escrita unilateralmente pode ser fonte do direito internacional? Pode, tá? Desde que tenha caráter normativo, tá? Essa foi a questão que eu falei, ato unilateral de natureza normativa, que se difere de ato unilateral como um ato jurídico, porque não tem muita relevância como fonte do direito internacional público. Essa foi a questão da magistratura federal, tá? Não me recordo o ano, mas foi uma questão que com certeza pegou muita gente. Ficou claro, Natália Pasolini, se manifeste aí, cidadão. Professor, os atos unilaterais estão dentro da fonte secundária equidade? Entendo que não, equidade é uma coisa, né? Fonte, um ato unilateral de natureza normativa pode ser considerada uma fonte autônoma, tá, Natália? Não sei se eu te respondi, né? Tentei ser o mais simples e didático possível. Ok, meu bem? Ficou sim, obrigada. KKKKK. KKKKK, cara de pau. Você não tem vergonha, não, Natália? Eu acho legal que de vez em quando eu tô vendo a galera no Instagram, todo mundo só viajando para Cancún, para Dubai, para Ilhas Maldivas, lá para como é que é o nome daquele lugar que eu sou doido para ir, eu não fui ainda. Bora Bora, Tahiti, nossa, só lugar top, irmão, top, top, top. Direito internacional é interessante que eu posso até um dia compartilhar uma tela com vocês para a gente passar os lugares aí que eu, que eu já viajei para vocês verem que a gente é importante você sonhar, né? Que vale uma vida se você não tiver sonhos, né? E é interessante também que eu vou deixar uma palavra rápida para vocês, que tempo não é dinheiro não, galera, tempo é vida. Então, quanto mais você estudar para você se estabelecer profissionalmente mais rápido possível, melhor, né? Porque tempo é vida, tempo não é dinheiro. Então, a vida passa rápido, não piscar de olhos. Hoje eu estou aqui com vocês, amanhã eu posso não estar, né? E essa vida é muito passageira e rápida, então nós temos que curtir ao máximo essa vida, galera. Sempre fazendo o bem ao próximo e sempre tendo sonhos, né, ideais de vida, porque é isso que importa, né, galera? Então, bom falar com vocês. Tem alguma outra pergunta, galera? Estamos de acordo aí com as aulas? A galera está acompanhando? Me dê um feedback aí, um por um. Tá. Acho que está todo mundo dormindo, galera. Uau! Show! Vocês preferem esse modelo assim, online?
Legal. Então, galera, eu vou dar uma pausa, vou marcar outra vídeo para nós darmos início aí ao direito tributário 2, tributário na veia, galera, bombando, né? Então, vamos encerrar essa aula aqui, eu vou abrir outra vídeo para a gente iniciar e vou finalizar aqui a gravação, tá bom, galera? Pretendo postar até o final da semana, né, os vídeos que foram gravados entre nós, e qualquer dúvida, né, vocês vão me abordando aqui, né, me adicionem lá no Instagram, galera, que eu preciso de acompanhar as viagens de vocês, né, para Regência do Suquara, Pontal, Ilha de Guriri, Ilha Internacional de Guriri, né, prefiro online assim, não deixa acumular 500 aulas, Mariano, cara de pau, né, Guriri Internacional, a galera fica só, né, malhando o ano todo para desfilar lá em Guriri Internacional, show. O dia que vocês virem um cara parecido comigo lá, sou eu mesmo, tá? Eu vivo lá em Guriri Internacional, Regência, Pontal, né, desfilando lá, né, no verão. Galera, então vou interromper aqui, né, a nossa aula e vamos à próxima aula, Direito Tributário 2, tá bom? Boa noite a todos, galera, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.